Hello, tudo bem? Você sabe como se fala desdobrar, desdobramento de alguma coisa em inglês? Note que, como muitas coisas, como você já viu muito antes, depende bastante do contexto, ok? Contexto é tudo, tá? Então, deixa eu te mostrar aqui as diferentes formas de falar desdobrar, desdobramento, dependendo do contexto. Então, para começar, a primeira forma. Desdobrar no sentido de abrir a composição, quebrar valores, eu uso break down separado quando é um verbo, e quando eu quero falar o desdobramento, a composição, no sentido de composição, eu uso breakdown junto, tá? Então, olha só aqui, só para você ver então esse separado tá, é um verb, e o breakdown junto, it's a noun, ok? A noun, substantivo, ok? Então, por exemplo, olha só. Total revenue was $400 million last year. Here's the breakdown per region. Então, olha só, a receita total foi de 400 milhões de dólares no ano passado. Aqui está o desdobramento por região, ou seja, a composição. Então, a região 1 foi responsável por 100 milhões, a região 2 por 200 milhões, a região 3, 50 milhões e assim por diante, tá bom? Outro exemplo, our sales target is $1 million per month. I will meet the regional managers to decide the breakdown per region, and they will further break it down per salesperson. Tá? Então, isso é o que acontece bastante em empresas, né? Olha só, nossa meta de vendas é de $1 milhão por mês. Eu vou me encontrar, então vamos supor que a pessoa que esteja falando isso seja o diretor comercial, diretor de vendas, tá? E a pessoa pode falar: eu vou me encontrar com os gerentes regionais para decidir o desdobramento por região, e eles vão, além disso, né? Depois disso, eles vão fazer a composição, fazer o desdobramento, né? Então, eles vão desdobrar por vendedor, ok? Vão quebrar isso por vendedor, tá bom? Então, aqui, por isso que eu uso decide the breakdown, de decidir o desdobramento por região, né? E eles quem? Os regional managers, os gerentes regionais, vão quebrar, vão abrir por vendedor. Então, vamos supor que a região X ficou responsável por 200 mil por mês, desses 1 milhão. E aí, tem 5 vendedores, então, desses 200 mil, quanto que o vendedor A será responsável, quanto que o vendedor B será responsável, fazer essa quebra, tá bom? Abrir essa composição do total, ok? Então, esse desdobrar, breakdown, se for verbo separado, se for substantivo, junto, alright? The second one, então, a segunda maneira, o segundo desdobrar, desdobramento, desdobrar quando a gente pega alguma coisa e transmite para os outros, né? Então, estratégia, informações, nesse caso eu uso cascade, e desdobramento cascading, ok? Então, por exemplo, you'll be responsible for cascading the global strategy across Latin America. Ok? Então, você será responsável por desdobrar a estratégia global pela América Latina, tá? Então, isso acontece bastante, né? Em empresas multinacionais, as matrizes, né, os headquarters, eles emitem a estratégia global e aí cada região tem que pegar a estratégia que foi designada e desdobrar pelos países, ok? Outro exemplo, please ensure this information is cascaded to all relevant stakeholders. Please ensure this information is cascaded to all relevant stakeholders. Então, por favor, assegure-se que essa informação seja desdobrada para todos os stakeholders relevantes, todas as partes envolvidas, né, relevantes. Então, aqui, cascade, então, desdobrar, transmitir a informação, alright? Terceiro, desdobrar ação na bolsa. Isso acontece também, né? Então é split, e aí o desdobramento em si da ação stock split, ok? Mas você vê que aqui a palavra-chave é o split, né? Então, por exemplo, Magazine Luiza announced a 4 for 1, aí pode ser escrito assim ou assim, tá? Stock split. Então, Magazine Luiza anunciou um desdobramento de 4 para 1, ok?
Então, na verdade, no português a gente fala ao contrário, né, de 1 para 4, então uma ação vai desdobrar para 4, tá bom? Another example, after the split, each share will be worth 10 reais. Então, depois do desdobramento, cada ação valerá 10 reais, tá? Então, isso acontece quando o quê? Quando uma ação está com um preço alto, aí as empresas, elas decidem fazer o desdobramento para baixar o preço por ação para poder que mais investidores tenham condições de comprar essa ação, ok? Então, aqui, olha só. A stock split can help a company lower its share price to appeal to new investors. Então, um desdobramento de ação pode ajudar uma empresa a baixar o preço da sua ação para atrair novos investidores. Appeal to é atrair, para atrair novos investidores, tá? Então, por exemplo, às vezes, se a ação de uma empresa está alta demais, não estou nem falando no sentido do valer ou não valer, mas o preço nominal mesmo, né? Então, vamos pôr a ação da Vale hoje deve estar entre 75 e 80 reais, flutua bastante, né, diariamente, mas ao redor de 75, 80 reais, pode ser mais complicado para investidores comprarem, né? Porque se você for comprar um lote de 100, você tem que pôr lá 7.500, 8.000 reais. Nem todo mundo tem esse valor para investir, né? Então, se a Vale fizer desdobramento aqui de 1 para 4, então cada ação vira 4 ações, então em vez de 80 reais, cada ação valeria 20. E aí 20 já é um valor mais baixo que nominalmente é mais fácil para investidores pequenos comprarem, entendeu? Uma explicaçãozinha aqui de bolsa. Aliás, quem investe em bolsa aqui, hein? Conta para mim. E aí, o inverso disso, tá? Agrupamento de ações, a gente fala reverse stock split. Reverse stock split, ok? Então, por exemplo, GE announces a reverse stock split of 1 for 8, or você pode escrever assim também, tá bom? Então, a GE anuncia o agrupamento de ações de 8 para 1. Você vê que quando a gente fala no português, inverte, né? Então, aqui é 1 for 8, aqui 4 for 1, né? Então, de 1 vira 4, inverte, tá bom? Em inglês. E aí, quando vai agrupar, aqui é de cada 8 ações vão virar uma, tá bom? E aí, tem também desdobrar no sentido de uma história, um acontecimento, um evento se desenrolar. Nesse caso, eu uso unfold, ok? Porque fold é literalmente dobrar. Então, se você pegar a piece of paper and you fold it, você está dobrando. E se você abre ele, desdobrar, você está unfolding, tá bom? Então, no sentido de desdobrar uma história, um acontecimento, ver o desenrolar de alguma coisa, a gente usa unfold, ok? E se for desdobramento, o substantivo unfolding, ok? Então, por exemplo, the company shares were impacted as the toxic management story unfolded. Então, olha só, as ações da empresa foram impactadas conforme a história de gerência tóxica se desdobrou, tá bom? Então, teve, sei lá, isso que acontece, a gente vê bastante história disso acontecendo, né? Então, alguma história de gerência tóxica, né? Liderança tóxica numa empresa, e aí alguém denuncia isso, vai para a mídia, vira um bafafá, e aí conforme o desenrolar disso, né? Conforme vai sabendo de mais coisas, as ações da empresa caem, ok? Another example. Everyone is watching the unfolding of Pandora Papers. Então, todo mundo está de olho, né? Tá vendo o desdobramento de Pandora Papers. Aliás, você está sabendo do Pandora Papers, um mega bafafá. Foi um estudo feito por, acho que, vários jornalistas, né? Que descobriram que diversos líderes, celebridades, pessoas famosas, políticos de muitos países, como eles escondiam seus dinheiros em paraísos fiscais. Dá uma googlada aí para você ver se você quiser saber mais disso, ok? E, finalmente, desdobramento no sentido de consequência de alguma coisa, a gente usa simplesmente consequence, ok? Então, por exemplo, this change in the regulation could bring us serious consequences.
Então, essa mudança na regulamentação pode nos trazer consequências, desdobramentos sérios, tá? Another example, we didn't expect the merger to have these consequences. We didn't expect the merger to have these consequences. Nós não esperávamos que a fusão da empresa, né, tivesse esses desdobramentos, essas consequências, tá bom? Bom, então é isso aí, espero que você tenha entendido as diferentes formas de falar desdobrar, desdobramento, de acordo com o contexto, tá? Anote as frases, anote os exemplos, é muito importante para você realmente te ajudar a entender, te ajudar na memorização. Crie frases também para ver se você entendeu mesmo, para ver se você sabe usar, colocar, posicionar numa frase, tá bom? E se tiver perguntas, já sabe, né? Põe nos comentários para a gente te ajudar. Bye, bye!